Ninguém tem inveja de você. Você não é importante. Já faz um tempo que eu venho querendo gravar esse vídeo, eu fiquei pensando muito nele nos últimos dias, em como eu faria, se eu faria aqui, se eu abriria a câmera em algum lugar aleatório e começaria a falar, mas para esse vídeo em específico eu vou precisar ler alguns dados, ele não tem um roteiro, mas eu preciso trazer algumas informações aqui. Quem nunca ouviu essa frase? Ai, fulano tá falando isso porque ele tá com inveja de você. Ou ele fez isso porque é inveja. Ou cuidado com inveja. Ou quantas vezes você não ouviu o conselho das pessoas? Só posta depois que você tiver conseguido fazer. Só fala para as pessoas depois que você tiver conseguido fazer. Porque se você disser antes de fazer, vai gerar inveja e você não vai conseguir. É um discurso bastante recorrente, né? Principalmente conosco, né? Nós brasileiros, existe muito esse discurso da inveja e de que tem alguém te invejando muito, ou de que se você disser antes de fazer tal coisa, a inveja vai destruir os seus planos. E eu sempre achei muito curioso isso, né? Porque, primeiro de tudo, é uma crença muito forte, né? Muito maior na força negativa do outro do que na minha própria capacidade de fazer aquilo se tornar real. Olha a importância que eu tô dando, né? Eu não vou dizer que eu vou fazer tal coisa para que a pessoa não tenha inveja de mim, e esse poder da inveja dela vai ser tão grande que vai ser capaz de derrubar a minha conquista, que vai ser capaz de me impedir de fazer aquilo que eu quero. Não é um pouco não é uma certa falta de autoestima, né, de eu dar tanta importância assim, de eu dar mais importância para a capacidade do outro, né, abstrata, de me derrubar, de me impedir de fazer aquilo, do que da minha própria capacidade de realização? Você acredita tanto assim que a inveja do outro, o poder do outro, vai ser capaz de te derrubar mais do que a sua capacidade de fazer isso acontecer? Não estou dizendo que a inveja não existe, mas que talvez algumas pessoas usem muito mais do seu tempo com a necessidade de se sentirem invejados do que fazendo alguma coisa construtiva, de fato. Existe uma filosofia escandinava que, a primeiro momento, eu torci muito os meus olhos para ela, mas com o passar do tempo passei a ver um certo sentido naquilo que estava sendo pregado. O nome dessa filosofia eu vou ler aqui para vocês, eu não fiz um script, eu só vou ler porque eu preciso mesmo citar isso, eu preciso compartilhar isso. Se chama Janteloven, e não é como se fosse uma regra que está na Constituição, que está nas leis escandinavas, mas é como se fosse um código de moral, um código de conduta, e que a sociedade escandinava foi criada em cima dessas regras. Então é uma coisa que está muito dentro das pessoas, está muito intrínseca dentro dos cidadãos escandinavos. E as 10 regras são, basicamente, estou aqui com o computador aberto. 1. Você não pensará que é especial. 2. Você não pensará que está no mesmo patamar que nós. Nós aqui é a sociedade. Você não pensará que é mais inteligente que nós. Você não imaginará que é melhor que nós. Você não pensará que sabe mais que nós. Você não pensará que é mais importante que nós. Você não pensará que é bom em alguma coisa. Você não rirá de nós. Você não pensará que nós nos importamos contigo. Você não pensará que nos pode ensinar alguma coisa. É interessante a gente pensar nesse conjunto de regras, porque é como se a sociedade estivesse dizendo para o indivíduo: você não é especial, você não tem o direito de se sobressair em relação aos demais. Então, tá até escrito aqui, ó, que eu tô com o site da Wikipédia aberto. Segundo aqui a Wikipédia, é um código cultural famoso entre os países nórdicos, como Suécia, Dinamarca e Noruega. É detestável se elevar ou se dizer ser melhor ou mais inteligente que os outros. Entre outras palavras, você não é especial, você é só mais um, você é um entre muitos, você é uma pessoa comum.
É claro que essa cultura ela também tem o seu lado muito negativo, né? Porque a pessoa ela pode acabar se reprimindo. Acontece muito de alguém ser muito talentoso em alguma coisa, às vezes ele canta muito bem, pinta muito bem, dança muito bem, mas tem medo de exibir esse talento porque tem medo, de repente, de uma repressão social, de ser visto de forma negativa pelas pessoas, pela sociedade. Então, tem muitos talentos natos que acabam não sendo cultivados por esse medo de sobressair. Mas a minha questão aqui não é essa. A minha questão aqui é olhar para esse conjunto dessa forma que eu falei, do não especial. De eu olhar para mim como algo que não é especial, que não tem algo diferente ou que se sobressai em relação aos demais. É se dar a devida desimportância. Daí, às vezes, quando acontece alguma coisa, de um projeto não dar certo, ou de alguma coisa que eu tento fazer não ir pra frente, as pessoas comentam, ai, não foi assim, não deu certo por conta da inveja, porque estão invejando você. E aí eu me pergunto, mas inveja do quê? Se eu não sou tão importante assim, se eu só sou mais um no meio da multidão. Inveja do que se a minha vida é igual a de todo mundo. Eu acordo cedo para trabalhar igual todo mundo, eu fico doente igual todo mundo, eu como café da manhã, almoço e janta como todo mundo. Então é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de entender. Não tô dizendo que é uma coisa que eu ouço com frequência, ou que eu sou uma pessoa, ai, nossa, como o Eros é invejado. Mas todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida. Sobre inveja, cuidado com inveja, não deu certo por conta da inveja. E aí algumas pessoas podem falar, ai, mas existem pessoas que têm inveja não de coisas materiais, de bens materiais, mas têm inveja da sua felicidade, têm inveja do seu brilho, têm inveja porque você tem uma família, ou talvez no seu caso você tenha, não sei, você é feliz com o seu emprego, você é realizado na sua vida familiar, não sei, tô especulando. Mas isso pra mim tem mais a ver com a pessoa, porque isso acontece, às vezes as pessoas têm inveja, elas ficam desconfortáveis, elas ficam infelizes por conta da infelicidade do outro. Mas isso tem mais a ver com ela, com a pessoa que está infeliz, do que com você. Não é sobre você ser um ser iluminado, sobre você ser uma pessoa especial, um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem mais a ver com algo ruim que tem dentro da própria pessoa do que com algo especial que existe dentro de você, porque não tem esse algo especial. Ao mesmo tempo que eu acho importante sim a gente celebrar as singularidades, né? Ao mesmo tempo que não tem algo muito especial dentro de você, existe sim algo que é especial, que é seu, que só você tem, que te torna único. Mas isso todos nós temos, né? Todo mundo, até essa suposta pessoa que tá te invejando, que tá infeliz com o seu sucesso, ela também tem algo especial dentro de si, porque todos nós somos bons em alguma coisa. Agora, ficar nesse devaneio de inveja, de eu me proteger de inveja, de eu usar um adesivo no umbigo para eu tapar as más energias que as pessoas podem eventualmente lançar contra mim, eu não sei. Eu acho isso um pouco de paranoia, eu acho isso um pouco de mania de perseguição, na minha concepção, na minha visão. Como eu falei no início, eu acho que é muito mais importante a gente focar no nosso desenvolvimento pessoal, no meu aprimoramento, na minha habilidade, nas minhas capacidades de fazer aquilo acontecer, do que numa suposta energia de inveja do outro, que é muito maior do que a minha capacidade de fazer a minha vida acontecer e as coisas girarem. E era esse meu pensamento do dia. Eu acho que é importante a gente se dar o nosso devido desvalor, né? A gente precisa se valorizar. A gente conversa muito sobre autovalorização. Você precisa se amar, você precisa de autoestima, você precisa de amor próprio. Mas esse vídeo era o contrário. Eu acho que a gente precisa, às vezes, se desvalorizar, enxergar a nossa própria desimportância em relação aos demais. Porque no final das contas somos todos iguais. Era isso.